Bem, bom dia a todos. Eu me chamo Ana Carla Moura, né, como todo mundo me chama de Aninha, Aninha do Turismo, e eu faço parte de uma grande rede de membros que se apoiam, que se ajudam, que é o Connection Amigos do Turismo. Antes mesmo de começar a, a falar sobre o tema que eu quero muito hoje, eu quero começar compartilhando uma tela com vocês. Depois, se vocês quiserem, inclusive, eu posso compartilhar, inclusive, essa apresentação, tá? Eu só preciso de um ok, se ela vai aparecer em tela cheia para vocês. Apareceu? Cheia? Ainda não, Aninha. Tá como se tivesse slides separados. Ah, peraí. Deixa eu ver uma outra forma. Agora tudo ok, né? Apareceu aí? Apareceu, Connection. Ah, então vamos lá. Então, bem, a partir desse momento, muito obrigada pela participação de todos vocês. Obrigada mesmo, é super importante ter vocês aqui com a gente. E eu também quero pedir mais uma vez a todos que mantenham os microfones desligados e no final a gente vai bater um grande papo mesmo sobre tudo. Já tive autorização para iniciar a nossa gravação. O intuito é a gente apresentar um pouquinho, né, do nosso projeto e também entrar numa pauta que eu considero extremamente importante para qualquer profissional de turismo, seja estudante, seja professor, mestre, doutor, seja operador, seja guia, artesão, enfim. Para mim, essa pauta é onde a gente dá início a qualquer atividade que a gente quer trabalhar para o turismo. Então, eu quero desde já apresentar o Connection Amigos do Turismo. Eu trabalhei no início desse projeto. Deixa eu só colocar aqui. No início desse projeto, comecei como um grupo de bate-papo na época da pandemia, mas a intenção foi já aproveitada dos profissionais que me acompanhavam ali nas redes sociais, para que eu pudesse oportunizar outros profissionais de terem acesso a eles, né? Grandes nomes mesmo, como a Alessandra Lontra, a Estela, Mara Rosa do Paraná. A gente foi começando, né? A Emily, tem tantos outros que a gente foi começando, e eu fui vendo até mesmo o professor Mário Beni, que hoje me acompanha semanalmente por tudo que eu faço, e eu fui abrindo esses canais, para que outros profissionais pudessem ter acesso e pudessem também serem vistos, valorizados, promovidos. Então, né, no início eu confesso que eu não acreditava que eu fosse conseguir integrar tantas pessoas, né, até porque trabalhar num país tão grande assim não é tão fácil, mas deu muito certo e hoje a gente tem membros também de Portugal, de Angola e também de Argentina. Então, esse é sinal de que valeu muito a pena a gente iniciar, acreditar nesse desafio que é essa conexão de profissionais do turismo. No Connection não tem essa questão de ser, por exemplo, a Ana, eu sou guia, não posso ser Connection. A Ana, eu tenho uma empresa de ecoturismo, não posso ser Connection. Não, não tem nada disso. No Connection, todos para a gente são importantes, a intenção foi essa. A intenção foi, já naquele momento, acolher a todos e também aproveitar aquele momento para integrar e, de alguma forma, a gente ajudar essas pessoas. Então, essa rede é uma grande rede que a gente diz que não é só de conexão, mas também de oportunidade de transformação. A gente tem vários cases no nosso país de profissionais hoje no mercado que mal tem tempo, às vezes, né, até mesmo para estar aqui com a gente, mas que o Connection
foi um provedor dessas oportunidades. A gente tem pessoas que já fizeram cursos, tiveram bolsas, oportunidades de empregos, tudo a partir dessa integração. Então, nós somos uma rede muito grande de amigos, né, em que a gente consegue cada vez mais identificar talentos e buscar, de alguma forma, apoiar esses talentos. Hoje, o que você encontra no Connection, né? Além do network, a gente tem uma série de conteúdos, a gente tem a oportunidade de viabilidade de todos os membros, seja membros prêmios, seja os parceiros que o Connection tem também. A gente tem investido, né, para ter um suporte bem um pouco melhor e maior tanto para os membros como para todos que queiram conhecer essa rede, no próprio site, né, no próprio site do Connection hoje, que inclusive está em processo de, posso dizer, de transformação, né, ele está sendo trabalhado. Então, hoje, quem está à frente, gerenciando toda essa parte devido ao crescimento dele, parte administrativa, de gestão dessa grande empresa de profissionais que atuam no Brasil e em outros países, é a Tarsila Moura, que é a minha filha. Ela ficou durante 5 anos se preparando para esse momento. Em 5 anos, a gente sempre atuou de forma voluntária, e esse ano foi o primeiro ano em que a Tarsila entrou já para buscar ter ali um pouco, começar a startar um pouco, né, dessa empresa para a gente evoluir. Então, o Connection hoje tem o site, ele tem agora a gente trabalhando nas plataformas, né, aqui hoje mesmo a gente está utilizando uma plataforma muito boa, já paga também, a produção de materiais dele, tudo isso hoje a gente vem trabalhando para o intuito de dar melhor desenvolvimento para essa ação, para todos os seus membros. Então, a gente tem vários parceiros do Connection, vocês podem ver. Esses parceiros, eles mandam e-mail para o e-mail do Connection se oferecendo para ser parceiros. Então, esses parceiros, mensalmente, eles aplicam uma aula para os membros Connection, né? Inclusive, a gente vai expandir isso também, mas, a princípio, todos os meses, esses parceiros oferecem algo para capacitar todos os conectos. E aí, pessoal, com isso, eu vou precisar só de manter aqui os microfones desativados só um minutinho, só por conta da apresentação, mas na sequência eu já vou abrir, tá? Então, a gente tem esses parceiros, a gente tem parceiros da Paraíba, de São Paulo, de Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, né? A gente tem parceiros aí de todo o nosso país. Vocês vão conhecer que eles são parceiros e membros, né? Ao mesmo tempo que eles oferecem algo para a gente, eles também participam de todos os momentos para estar aprendendo cada vez mais. A gente tem alguns momentos que já foram realizados. Esse foi um primeiro momento presencial do Connection. A gente está trabalhando num projeto para que tenha um outro. Esse foi o primeiro na cidade de Torre de Pedra. A gente também tem vários momentos de encontros com os Connections em vários, digamos, eventos de turismo, né? É claro que às vezes a gente não atua ali especificamente com um stand para o Connection ainda, mas a intenção é que o ano que vem a gente consiga ter, sim, esses espaços onde a gente se encontra, onde a gente tem capacitação, onde a gente tem interação, onde a gente vivencia o turismo, de alguma forma. Até eu coloquei aqui, além de vários Connections, né, que hoje são membros, Connections que também já partiram, mas que são Connections da nossa vida. Então, entrou nessa rede, você está nessa rede eternamente, né? Então, é um trabalho de família mesmo, um trabalho muito grande que a gente tem. A gente tem o nosso site, graças a Deus, hoje aí, é o connectionamigosdoturismo.com.br. A gente tem tanto a marca consolidada, como alguns produtos estão sendo trabalhados, né? A gente já teve praticamente, a gente está na terceira versão da camiseta,
essa camiseta que vocês estão vendo escrito aí, Connection, e atrás Angola, já Argentina, Brasil e Portugal. Logo, logo a gente vai estar dispondo no site também. A gente tem a camiseta UV também, que já foi esgotada, vendeu praticamente 100% dela. E o site é onde vocês vão encontrar tudo, né? A gente vai ter materiais, a gente vai ter vários momentos de troca, vários produtos novos que a gente tem pretensão de trabalhar. Tudo isso não só para os membros, mas também para todos que queiram caminhar e integrar essa rede. A gente tem todos os anos o Transformatur, foi lançado em 2025, foi muito positivo. A gente viu o crescimento de N profissionais do país inteiro, nós chegamos a 700 inscritos, e foi um momento muito grande. A gente ficou 7 meses escrevendo esse projeto, um projeto que ele é para capacitar, e detalhe, a gente capacita com os membros Connection. Então, assim, os membros e os parceiros, eles acabam atuando em todos os momentos Connection, porque todos têm uma bagagem muito grande, muito boa, para a gente trabalhar junto. Aqui está pequenininho, mas é só para dizer para vocês que a gente tem aí o canal do Instagram, a gente tem o nosso e-mail, né, que é Connection, qualquer pessoa pode enviar e-mails, pode enviar e-mails para esses contatos. Eu não coloquei aqui, mas, assim, tem também o Facebook, que é um grupo privado, por onde, na realidade, eu dei início a essa ação, né, e a gente tem o canal de YouTube, onde nós temos aí todas as palestras que já foram dadas e que estão sendo dadas, vão todas para o canal do YouTube. Isso no intuito da gente estar cada vez mais expandindo, qualificando pessoas, promovendo pessoas, independente da sua caminhada de atuação para o turismo. Aqui no Connection, é uma frase que eu uso muito. Aqui no Connection não tem ninguém melhor do que ninguém. A gente tem uma família mesmo, uma coisa de apoiar uns aos outros. Eu sempre falo que quem não quer apoiar o outro acaba saindo dessa rede. E por onde a gente caminha em todo o nosso país, a gente tem membros Connection que nos acolhem. Então, isso é extremamente importante para todo e qualquer profissional, seja aquele estudante, seja aquele que está começando agora, seja aquele que entrou na gestão e não conhece um pouco ainda do turismo, ou como desenvolver uma gestão, seja aquele que, enfim, de N ramos de caminhada, o Connection abraça. E aí, hoje, esse momento faz parte, sim, já de uma atuação Connection, mas eu gostei muito dessa coisa da Tarsila de querer tornar público esse meu primeiro momento, assim, como parceiro Connection, né, a qual eu sou hoje, no intuito de que eu considero extremamente importante quando a gente fala em como trabalhar o turismo. Cuidados que a gente acaba tendo que ter quando a gente quer trabalhar o turismo, seja para captar clientes, seja para desenvolver um destino, independente da atuação. Para mim, no meu ponto de vista, né, claro, respeitando a todos, mas depois desses 28 anos de turismo, eu cheguei à conclusão de que a gente tem que cada vez mais estar preocupados com a forma de como nós atuamos, quando a gente vai falar com as pessoas, quando a gente vai trazer ou convidar essas pessoas para algo. Então, eu quero já agradecer, porque eu tenho aqui uma grande parceira, que é a Alessandra Lontra, e a gente vem conversando muito tempo sobre a importância de como desenvolver
técnicas de mobilizar, ou seja, de sensibilizar primeiro e mobilizar na sequência. A gente nunca pode mobilizar e sensibilizar, porque sensibilizar a gente vai estar conversando com a pessoa, levando um pouquinho de informação para trazer aquela pessoa para um momento que a gente quer ali desenvolver algo. Então, é muito importante eu dizer isso. Foi até a partir dessa conversa que a gente teve que a gente decidiu escrever um primeiro e-book, né, com algumas técnicas, algumas ações que nós vemos como que sejam importantes. Esse e-book logo, logo vai estar lá no site também. E ali foi um primeiro e-book de uma série que a gente ainda vai desenvolver, porque a gente vem conversando e são muitas técnicas que você pode identificar, como você pode identificar para si para atuar, né? Como outras também que você pode dizer, eu já atuo assim, então eu preciso só melhorar de uma outra forma. Então, foi a partir desse e-book que eu busquei, inclusive, me aprofundar um pouco mais nisso, porque eu me preocupo, cada dia que passa, eu tenho me preocupado muito com as formas de como nós, profissionais, estamos chegando nos territórios para poder trazer as pessoas, sabe? Para poder a gente começar a trabalhar essas pessoas. E aí, por isso que eu busquei chamar desse nome, né? Conexão. E vamos lá. Como mobilizar as pessoas certas para fazer o turismo acontecer de forma conectada e eficaz, né? Como que a gente pode pensar em pessoas certas? Quer dizer assim, certas não é diferenciando ninguém, mas aquelas que querem, de fato, fazer algo para o turismo. Aquelas que, inclusive, já estão envolvidas. Ou aquelas que podem, inclusive, empreender algo para o turismo. De forma geral, como é que a gente pode fazer isso para que a nossa ação ela tenha resposta e para que a gente tenha ali o colegiado cada vez mais sendo trabalhado ou acreditando no turismo. Como será que a gente já parou para pensar ou a gente simplesmente chega no território ou em qualquer, digamos assim, em qualquer âmbito de desenvolvimento de uma ação para o turismo, ou será que a gente chega lá e simplesmente vai, fala, impõe, mas tá, a gente pensa na forma que a gente vai executar as coisas, a gente pensa de que forma a gente vai conseguir falar com essas pessoas. Eu sempre falo isso nas minhas falas, né? Que eu, a vida toda, me preocupei de como falar, né? A vida toda eu fiquei preocupada como é que eu poderia falar para que as pessoas entendessem a mensagem que eu queria passar e como é que eu poderia compartilhar tudo que eu aprendi em 28 anos de atuação para o turismo dentro e fora do governo federal, porque apesar de eu trabalhar no governo federal esses anos todos, eu não fico lá. Eu vou para os municípios, eu vou para as comunidades, eu fico o tempo todo tentando entender quais são as dificuldades dos nossos destinos, eu escuto empresários, eu participo de reunião de conselho, fora de lá eu vou, estou passando, tem café com turismo, eu vou, eu visito atrativos que eu pago, inclusive, para visitar, para eu conhecer, para eu saber, para eu entender o que é um manejo, o que é uma sinalização, o que é um atendimento, o que é... Então, assim, eu vivo a ponta, porque senão eu não consigo, de fato, compreender de que forma que eu posso trabalhar tudo que eu estudo, tudo que eu escuto, tudo que eu aprendo com vocês. Então, essa é uma pergunta que eu quero deixar para que vocês sempre levem para vocês, porque eu me preocupo muito, sabe? Será que quando a gente está trabalhando ou implementando qualquer ação, ou pensando num projeto, a gente está pensando em todas as pessoas de igual para igual? É importante, porque assim, se eu me preocupo, se as pessoas vão entender a minha mensagem, eu tenho que me preocupar também como é que eu vou trazer essas pessoas para junto do meu entendimento, né? Do entendimento de desenvolver uma atividade para o turismo. Como é que eu vou fazer isso e não tem outra forma se eu não pensar nas pessoas? Já está muito claro
para todos que trabalham com turismo, que sem turismo, que sem pessoas a gente não faz turismo. Então, a gente acaba tendo que pensar nas pessoas que a gente quer aplicar a nossa ação e nas pessoas que a gente quer atrair com a nossa ação, seja aplicar o nosso trabalho ou atrair as pessoas para o nosso trabalho. Isso é muito importante colocar para vocês, porque toda vez que vocês forem pensar, seja uma palestra, seja uma aula, seja uma consultoria, seja uma identificação ou um trabalho de diagnóstico, seja, enfim, tudo, um curso que vai se aplicar, ou um conselho que vai se instituir, tudo que a gente pensa nas pessoas, né? E quando eu falo nas pessoas, eu acabo já falando em conselho, não tem jeito. Ou acabo já falando em governanças, porque é o primeiro passo para a gente começar a nos preocupar se, de fato, aquilo que a gente está levando vai dar certo. Se as pessoas conseguem compreender tudo que a gente está levando, se elas conseguem querer ter a vontade de participar, a gente começa a, de fato, dar o pontapé no turismo daquele território. Uma outra questão também, além das pessoas, é sempre o território, né? Porque um complementa o outro, mas vamos lá. Eu, por exemplo, eu gosto muito de, antes mesmo de dar uma palestra, seja em missão do meu trabalho, seja em missão pessoal voluntária, eu gosto muito de chegar antes no lugar. Eu gosto muito de entender como é que aquelas pessoas vivem, como é que aquelas pessoas se comunicam, sabe? Eu gosto muito de sentar num local onde tem várias pessoas para eu entender até mesmo a cultura, os costumes. Eu gosto muito de estar naquele ambiente antes, para no outro momento eu aplicar o que eu levo. Por que disso, né? Porque se eu não conheço ali as pessoas, um pouco delas, do que eu estou levando a informação, e nem do território onde eu cheguei para levar essa informação, isso acaba me atrapalhando e acaba que eu vou lá, falo, vou embora, ninguém entendeu nada. Vão achar bonito, que é uma pessoa de fora, chegou aqui, falou e foi embora. Não é esse o propósito. O propósito é a gente se ver de igual para igual. Entramos ali naquele território, conhecer tudo, tudo que tem, né? Tudo que a gente pode, seja aquela senhorinha sentada na porta da casa dela, no fim de tarde, e te dar bom dia, por que não você não conversar? Seja na padaria, seja na farmácia, opa, Ana, isso não tem nada a ver com turismo. Tem tudo a ver com turismo. Turismo não é só a gente ir nos atrativos ou nos meios de hospedagem. Não, não. Até num posto de gasolina é importante para a gente entender pessoas e também compreender como que elas trabalham o seu território. Então, eu gosto muito disso. Uma outra coisa muito importante é a gente se preocupar com a cultura dessas pessoas, como que essas pessoas estão ali vivendo, o que elas estão vivenciando. E extremamente importante, antes mesmo da gente aplicar qualquer ação ou trabalho para o turismo. Então, vamos lá, eu tenho que pensar primeiro na forma de como eu vou falar, como que eu vou levar a minha mensagem e como que essas pessoas, e como que eu vou conseguir que essas pessoas olhem para a importância do que eu estou levando, no caso, o turismo, né? Outra coisa, conhecer o território, vivenciar tudo que elas vivenciam, o que elas comem, é impressionante, né? Fala assim, Ana, mas não, eu não tenho necessidade de conhecer o que elas comem. Tem, é impressionante isso, mas para a gente que trabalha o turismo, você tem que viver o que elas vivem, antes mesmo de você aplicar, você conhecer a cultura local. Você não pode querer ultrapassar isso como se a gente fosse uma pessoa assim que chegasse num pedestal. Não é isso. A gente tem que ser e tem que se doar e se ver ali e sentir e ser de igual para igual. Falo isso para vocês porque é a forma que eu aprendi a conduzir, sabe, todos os trabalhos dentro e fora do Ministério do Turismo. E não tem outra forma se a gente pensa nas pessoas, pensa no território, pensa em tudo que elas vivem. Não tem outra forma da gente trabalhar
com elas se não for por meio de uma governança. Não tem. Não adianta, por mais que possam falar para a gente assim, ó, não, basta eu ter só os meios de hospedagem comigo, tá bom. Não, não basta. Olha, tudo bem, Ana, basta ter só os atrativos. Eu não preciso ter o pessoal que atua no posto de combustível, não, porque não tem nada a ver. Não, pessoal, para mim, não. Para mim, ela pode ter o corpo de direção dela, né? Mas, para mim, essa questão de, nas reuniões, de trazer mais pessoas, independente da atuação dela, seja lá o farmacêutico, seja alguém que trabalha na padaria, seja alguém do supermercado, seja alguém, para mim também é importante. Porque essa governança, ela tem que cada vez mais ser democrática. E a gente não consegue avançar de outra forma se não for desse jeito. Então, por isso que cada vez mais eu venho me preocupando com a forma de como essas governanças vêm sendo tratadas, trabalhadas, instituídas. Será que a gente realmente está pensando nas pessoas? Ou será que a gente só está querendo ter uma governança para dizer que nós temos um posto de presidente e agora eu comando alguma coisa? Será que a gente tem que criar... será que a gente tem que trabalhar a governança não é pensando nas pessoas, em unir, integrar, não é pensando em fazê-las conhecer um pouquinho mais sobre o turismo? Ou será que a gente tem que estar numa governança para dar ordens, sabe? Não é falar bonito, chegar lá com uma linguagem totalmente diferente, com palavreados que ninguém vai entender nada, mas sim, eu sou presidente, agora eu tenho que falar tudo diferente. Não, eu vou participar lá da governança, do conselho, de uma reunião, não, eu tenho que me preparar, eu vou anotar as palavras mais difíceis que ninguém nunca viu, porque eu tenho que falar bonito. Isso tem me preocupado muito, sabe? Porque sem a governança, a gente não consegue desenvolver nada, nada, nada para o turismo, porque sem as pessoas não existe turismo, isso já está muito claro para a gente. Então, ou a gente começa a entender que a gente precisa cada vez mais fazer o contrário, sabe assim, desburocratizar, ser cada vez mais coloquial. Você não precisa ao fato de, por exemplo, vou dar o meu próprio exemplo. Eu fiquei, são 28 anos estudando tudo, tudo, tudo dentro de um órgão, sabe? Tudo que eu digo é no ponto assim, o que tem que ter num projeto, o que deve constar num parecer técnico, o que deve ter num planejamento, o que é trabalhar com orçamento, o que deve ter numa lei orçamentária e como distribuir esse orçamento, o que é uma prestação de contas, o que são os programas que precisam ser, que são lançados e que o empresário precisa conhecer, que a comunidade quilombola tradicional precisa saber. Imagina se a gente levasse só palavras técnicas, isso me incomoda muito. Por isso que eu falo que eu, Ana, sou a mesma Ana. Sou a Ana em qualquer canto que qualquer pessoa me encontre. Eu não tenho diferença nenhuma na minha forma de ser, de agir, de falar, de atender. Nenhuma. Se você chegar lá no meu trabalho, você vai ver que eu sou a mesma. Se você me encontrar num evento, você vai ver que eu sou a mesma. Se você me ver dando uma palestra, você vai ver que eu sou a mesma. Eu sou esta Ana, em qualquer canto. Hoje, eu não me preocupo em ter palavras lindas para levar a minha mensagem. Eu me preocupo em levar em ser eu mesma e levar a mensagem de forma que as pessoas compreendam. Eu, inclusive, na minha gestão, eu não aceito falar que a Ana é chefe. Não, 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 não. Não existe para mim isso. Existe uma liderança que tem que fazer uma gestão, de certa forma, para não ter nem CPF, nem nome, nem prejudicar outros CPFs e nem prejudicar uma população, uma nação inteira. É diferente, né? Mas eu não preciso ser burocrática a ponto das pessoas não quererem
sentar comigo e conversar comigo. Eu não preciso querer mostrar poder para ninguém. Eu preciso que as pessoas entendam que elas são poderosas e que eu preciso delas para trabalhar o setor. É muito diferente isso. Por que que eu não preciso tomar decisão por mim? Porque eu tenho que tomar decisão ouvindo todos. As pessoas têm que participar. Elas não vão participar se eu chegar lá e dizer, olha, o meu currículo é esse. A partir desse momento, vocês vão fazer o que eu falar. A partir desse momento, só cabe e só é verdade o que eu falar. Não é. É por isso que eu tenho me preocupado muito, sabe? Com essa questão de como a gente vai trabalhar as pessoas. Será que a gente entende que a governança, de fato, é ela que vai conseguir unir as pessoas e fazer com que essas pessoas se sintam parte e que se sintam valorizadas dentro dela? Será que a gente se preocupa de que elas entendam que todas são iguais perante a buscar alcançar um propósito? Porque quando a gente fala em sinergia, é isso. Então, a sinergia é isso, é quando a gente consegue cada vez mais trabalhar a integração dessas pessoas. E, para mim, se não tem pessoas, não tem governança, não vai ter desenvolvimento. E por que não se preocupar com a maneira de falar? A gente está num mundo, assim, do turismo, onde hoje a gente se depara, inclusive, com a inteligência artificial. É uma coisa que eu falo sempre, né? De que todos os profissionais estudam, buscam, se formam, ficam anos ali se dedicando, mas aí, pum, veio a tecnologia e diz assim, basta você escrever o que você quer, que eu já te preparo. Então, hoje, a gente está se deparando com profissionais que estão pegando as informações e, a partir daquele momento, já são profissionais de turismo, já estão prontos para desenvolver qualquer atividade para o turismo. E, opa, espera lá. Aí que vem uma questão muito importante. Será que essas pessoas, de fato, estão preparadas? Porque a tecnologia vem para subsidiar. Ela não vem para substituir a sua vivência, a sua experiência, o seu conhecimento. E quando eu falo nessa questão de preocupar com a maneira de falar, é justamente isso. É quando a gente consegue sentar lá naquele território, ouvir as pessoas, conversar. É muito diferente do que se eu perguntar para ela como é que eu chego no território e falo tal coisa. Ela vai dizer a versão que tem a nível de internet. Mas será que eu me preocupo com isso? Então, foi nesse sentido que a gente começou a se preocupar, inclusive, com essa forma de como a gente tem que falar com as pessoas, de ser nós mesmos. A gente não precisa ficar inventando coisas diferentes, palavras difíceis. A gente não precisa mostrar nenhum poder. Isso é muito ruim. Não, não, não. Você tem que se sentir parte delas, falar como elas, conversar como elas. Não sejam diferentes, porque isso vai fazer a diferença. E aí, a partir do momento que eu consigo sensibilizar, que é saber falar com elas, eu vou conseguir desenvolver algum processo de mobilização. A primeira coisa de tudo é a gente pensar em criar o espaço dessas pessoas, mas sempre buscar ter algo com algum propósito. Olha, a partir desse momento a gente está se unindo para a gente buscar desenvolver ideias, campanhas, outras ações, né, que a gente possa ajudar a ter o turismo no nosso destino. Ou será que a gente, não, a partir desse momento, eu estou numa governança, eu vou confrontar os gestores. Olha, a partir desse momento, eu estou numa governança, como o gestor atual não votou no que eu gosto, eu vou entrar no meio disso tudo e pronto, vou mostrar que eu tenho um poder. Não é isso. A gente, inclusive, não pode, a gente que trabalha com turismo, não pode se envolver em nada, nada, nada de política. Porque se a gente trabalha com pessoas, a gente tem que aceitar todas de igual para igual. Passou, você tem as suas escolhas, passou o momento político, agora é o momento
nosso, de como nós vamos trabalhar juntos para ajudar a nossa comunidade, a nossa sociedade. Como que a gente vai fazer isso? Opa, a gente vai começar a trabalhar, juntar, a gente vai se unir, se juntar para desenvolver uma campanha para o turismo. É preciso ter um propósito, não simplesmente também só se reunir por reunir. É preciso que a gente consiga saber aonde a gente quer chegar junto. Assim, quando fala em sinergia, deixa muito claro um conceito de sinergia, que as pessoas têm que se unir para alcançar um objetivo em comum. Esse é o nosso propósito. Então, também se preocupem com isso, sabe? Como é que eu vou fazer para identificar quais são os atores que eu preciso ter para fazer essa governança existir? Será que se eu pedir lá no chat, ele vai dar? Ele vai dar o que tiver de estudo feito naquele destino e que tiver na internet. Mas será que não seria melhor eu chegar lá no destino, eu vivenciar, eu falar com as pessoas, conhecer o que elas fazem, para de fato identificar esses atores que eu preciso trazer para essa governança? Eu tenho pensado muito nisso, sabe, pessoal? Porque às vezes a gente é demandado ou faz um trabalho de chegar num dia, ter que aplicar e ir embora. Não sei se acontece isso com vocês, mas acontece às vezes assim muito na nossa caminhada profissional. Olha, você chega lá, fala, pum, pum, vai embora. Isso me incomoda muito, porque eu acho que para as pessoas participarem de uma fala sua ou de um círculo, né, para as pessoas começarem a estar junto desse processo, para as pessoas quererem, inclusive, estar nesse mesmo momento, a primeira coisa é você estar ali com elas. E aí, por si só, você pode, inclusive, desenvolver várias estratégias de trabalhar todas elas. Mas comecem todas as ações de sensibilização, sempre, sempre se vendo de igual para igual. Não queira agir de outra forma, porque uma coisa muito importante que eu aprendi na minha vida, sabe, com os meus pais, aonde você pisa e aonde você sai, você tem que deixar sempre coisas boas. Você tem que, por mais que ainda tenha pessoas que não gostem de você, mas ela vai entender o seu propósito, que é estar ali pelo bem de todos, que o que você quer fazer é para o bem de todos. Não é uma pessoa que tem que se desenvolver ou ganhar com o turismo, são todas as pessoas que estão ali caminhando com você. E foi até por isso, assim, que eu trouxe essas palavras, assim, sem preconceitos e com inclusão. Tem muitas pessoas que a gente já trabalha com essa parte de inclusão há anos. Tem muitas pessoas que ainda enfrentam essa questão de preconceito. Isso é muito ruim, porque numa governança isso não pode existir. Quando você vai fazer um trabalho, seja para dar uma aula, seja para trabalhar um produto, uma formatação de um produto, independente da atuação, seja até para conquistar seus clientes, você tem que esquecer isso daí. No turismo, isso daqui não pode existir. E aí, eu sempre venho com essa pergunta. É impressionante, sabe? Mas eu sempre me pergunto, até mesmo se eu for trabalhar uma ação para o Connection, até mesmo se eu for aplicar um projeto em algum estado, alguma região, algum município, eu sempre me pergunto, né? O que eu preciso fazer para sensibilizar e mobilizar as pessoas para a governança? Ah, Ana, olha só, eu já sei de tudo, né? Eu sei que aqui a gente não tem profissional assim, né? Mas tem profissional que fala, ah, Ana, já sei de tudo, para que eu vou pensar? Já fiz mais de 80 palestras, para que eu vou pensar nisso? Ah, Ana, não, eu chego no lugar, falo e vou embora. Não estou preocupado se ninguém recebeu minha mensagem, não. Ah, se tiver uma pessoa, para mim tá bom. Se tiver 5, tá bom. Será que a gente está preocupado com técnicas de como a gente pode sensibilizar
levar a mensagem, como que a gente pode falar e como que a gente pode mobilizar essas pessoas para estar junto com a gente, e se não for numa governança, separado não tem como estar. Então, essas são perguntas que eu mesma me faço. Até vocês podem até falar, a Ana é maluca, 28 anos de trabalho, e a Ana ainda faz isso, esse exercício toda vez, toda vez, toda vez. É impressionante, mas eu inclusive, treino o que eu falo, acredita? Eu fico falando para mim mesma para ver se tá boa a fala, se eu não estou sendo rude, se eu estou sendo mais tranquila, se a minha mensagem está certa. Eu anoto o que eu quero fazer nos lugares, eu gosto de me preocupar. Opa, Ana, como é que eu vou conhecer as pessoas? Será que eu me preocupo de bater de porta em porta? Vocês sabem que muitas vezes eu não tenho tempo de bater de porta em porta, mas eu gosto. Eu gosto, faço perguntas, eu vou nos atrativos, eu vou nos meios de hospedagem, eu vou no comércio, eu gosto de perguntar se as pessoas conhecem um pouquinho sobre o turismo, eu gosto de perguntar se elas já conhecem algum atrativo da cidade delas, eu gosto de perguntar se elas já foram no restaurante X, ou qual restaurante que elas indicam. Eu pergunto se elas conhecem o artesanato da cidade delas, ou se elas já foram em algum evento da região. Eu pergunto se elas conhecem assim, a importância de até mesmo dos cursos, de guias, né, dos cursos que tem para o turismo, de como atender bem, de como a gente trabalhar bem, de como a gente poder, mesmo num posto de combustível, a gente conseguir ajudar, né, na divulgação de tudo que a gente tem no nosso destino. Então, eu me preocupo, sim, cada vez mais com o que eu posso fazer, né? Quais são as técnicas para eu fazer e aplicar esse processo. Porque, de verdade, se a gente não conhece o território, os costumes, a cultura, como eu já coloquei aí, se a gente não consegue realizar visitas de saber ouvir aquelas pessoas, sabe? Não se preocupem imediatamente mandar convite formal. Não acontece aqui, mas acontece em muitos lugares das pessoas nem buscar ouvir as outras e já mandar um ofício para uma reunião. Aí acaba que o nosso quórum, ele vai ser o quê? Sempre baixo. Às vezes, até a gente batendo de porta em porta, ouvindo as pessoas, o nosso quórum é baixo. Mas no turismo, a gente tem que sempre e buscar colocar uma palavrinha aí no nosso mundo que é nunca desistir, né? A gente não pode desistir. Comece com uma, duas, três, cinco e vai. O Connection foi com cinco. Depois foi 20, 100, enfim, foi indo. Mas por quê? Porque o respeito e saber ouvir essas pessoas e se colocar como elas é a melhor coisa que existe para a gente conseguir ter uma governança um pouco mais ativa, forte. Eu já tive em governanças e até recebendo membros Connection que diziam para mim, Ana, eu não vou gravar um vídeo porque eu não sei falar bonito. A Ana, olha, eu sei fazer uma arte, mas ninguém dá importância para mim. Tem uma hashtag que eu uso muito, né? Que eu digo sempre assim, ó, se você tem um potencial, se você tem vontade de atuar para o turismo, você pode. Porque você é quem entende no seu destino. Não sou eu que saio daqui de Brasília e vou lá para o seu destino que entendo. Quem entende é você. Então, essa coisa de preocupar com que a gente vai trabalhar nos locais e antes conhecer tudo que tem para que a gente possa desenvolver nossos trabalhos é extremamente importante. Eu gosto muito de realizar visitas, eu gosto muito de bater de porta em porta. Eu, inclusive, no trabalho, às vezes o pessoal fala, Ana, mas olha, sua área não é cadastro. Opa, fora do meu trabalho eu sou tudo. Fora do meu trabalho, eu posso ser quem eu quero. E se eu quero que aquela pessoa esteja num cadastro que para mim é importante, eu bato na porta dela. Não tem, eu sento, converso, fico ali um tempo, eu bato de porta em porta.
Uma coisa muito bacana que eu tenho indicado, né, para alguns gestores, eu indico mesmo, eu tenho muitas ideias, assim, eu gosto quando eu converso sempre com alguém, eu estou sempre fazendo alguma indicação de alguma ação. Uma coisa muito legal que vem dando muito certo é quando a gente começa a ter rodas de conversa sobre alguma pauta direcionada para o turismo. Extremamente importante. Porque, assim, a gente vê, às vezes, numa reunião de governança, ou até de conselhos, ou de governanças regionais, estaduais, a gente vê, é claro que não acontece, tá, pessoal, com vocês, mas a gente vê muito ainda essa questão de poder. A gente vê muito essa questão, olha, só pode se falar quem tiver aqui e tem tanto tempo de falar. E as pessoas acabam não querendo participar. Então, quando a gente, com rodas de conversa, traz sempre ideias e resultados positivos, inclusive para qualquer gestão. Porque o que eu percebo? A gestão, ela tem sempre que estar preocupada em oferecer algo para os seus munícipes, né? A empresa tem que estar preocupada em oferecer algo de melhor para os seus clientes. Como é que a gente vai fazer isso? Só com as nossas ideias das nossas cabeças ou a gente ouvindo eles também? Para mim, é ouvindo. Então, em alguns destinos, eu tenho até falado, olha, cria aí um café, cada um leva uma coisa, tira uma manhã de bate-papo, começa a ouvir essas pessoas. Daí, na sequência, você fala, poxa, vamos estar na governança junto? Eu preciso de você lá, você é imprescindível. Então, as pessoas, elas precisam se sentir cada vez mais partes desse processo. E se não for assim, infelizmente, chegar e querer impor, e querer criar regras, e querer falar bonito, nenhuma governança ela vai dar certo desse jeito. Nenhuma. E nenhuma gestão, e nenhum negócio, e nenhuma gerência. Essa é uma conclusão que eu cheguei na minha vida, nesses anos estudando, nesses anos vivenciando, nesses anos trabalhando com o público, com o nosso país, com onde eu vou. Então, cada vez mais eu tenho me preocupado com isso, né? Quando eu coloco assim, olha, que tal um café para recebê-los, é justamente, eu acho que em alguns destinos eu posso dizer que eu já tive resposta positiva. Tá tendo um café de bate-papo, Ana, passa aqui, eu na hora, se eu estiver perto, eu passo, sento. Olha, tem gente que me metralha, diz ela é sonhadora, isso daí que tá falando não é verdade. Um tempo depois, essas pessoas estão lá empresariando com seus negócios, ganhando bem, falou, Ana, agora eu queria tua visita, aí acaba que eu não consigo ir. Então, assim, já levei muita porrada e eu acho que todo mundo que está no turismo leva mesmo. Mas a gente tem que entender que o nosso processo de fazer e desenvolver o setor é cada vez mais sabendo lidar, sabendo falar, sabendo comunicar com todas essas pessoas e reconhecendo tudo isso que eu tenho dito aí. Técnicas, outras técnicas, sim, Ana. Inclusive, a gente detalha várias técnicas. Por exemplo, Ana, chegou no destino, você não vai querer conversar com ninguém? Eu gosto de conversar. Às vezes não tem tempo, mas ainda assim, com quem eu sento, eu converso. Às vezes eu chego no evento, aí tá lá aquelas pessoas, seguranças na porta. Sei que foram contratadas, recepcionistas foram contratados, mas por que eu não converso? Converso. Vou só contar uma coisa para vocês outro dia. Dois exemplos que eu gosto de dar. Uma vez cheguei no estado, estavam esperando para dar uma palestra, e eu cá estava, com uma calça leg, tênis, um boné e uma blusa amarrada na cintura. Inclusive, assim, eu levo muita bronca por andar assim. Eu adoro. Eu gosto de me sentir cada vez mais leve, assim, sabe? Mais eu, para qualquer canto. Não espere que eu vá chegar em qualquer lugar de salto alto, blazer. Não espere. Não consigo. Meu negócio vai ser eu em qualquer lugar. Então, eu cheguei e fiquei sentada. E lá falaram assim, Ana, o rapaz já foi buscar você, já está meia hora no aeroporto. E eu lá do lado do rapaz, gente. Eu falei, uai, eu tô aqui. Ele ainda não chegou, não. Ah, me passa o telefone dele.
Aí, quando eu ligo para o rapaz do meu lado, eu falei, moço, eu já estou aqui. Ele, ué, você? Eu falei, sou eu. Eu que, né, cheguei para cumprir esse trabalho. Ele falou de um jeito que eu fiquei até constrangida. Eu falei, meu Deus, será que ele pensou que eu era, sei lá, será que ele ficou com medo de mim, né? Eu falei, moço, olha, eu sou assim mesmo, eu vou cumprir a missão no outro dia. Eu gosto de chegar assim, eu inclusive quero pedir para o senhor passar comigo em alguns lugares, né, para eu conversar e tudo. Quero conversar com o senhor um pouco mais, saber, né, como é que é aqui o destino, o que é que tem de bom. Esse foi uma situação. A outra situação, já peguei um senhorzinho para me levar de um aeroporto à cidade, foi umas 4 horas. E ele foi contando tudo que tinha na cidade, o queijo, o vinho, que era R$ 12, eu nunca esqueci desse momento. Então, antes de eu ir para meu compromisso, que esse dia tinha que chegar e ir para o trabalho, eu passei em todos os lugares com ele, sabe? Para eu, inclusive, comprar as coisas que ele estava divulgando. E aí, como é que eu não penso nas pessoas para me ajudar a desenvolver o território? Daí eu perguntei para ele, o senhor participa de alguma reunião? Ele, eu não, porque eu só sou motorista. Eu falei, não, o senhor não é só um motorista. O senhor é extremamente importante para o senhor estar nesses momentos. Então, essa coisa de técnica, não existe uma, são milhares, porque você vai se adaptando, se descobrindo, e você vai anotando aquelas que você tem maior resposta. A primeira, eu digo logo, seja você. Não invente ser maior que ninguém. Seja você de igual para você captar tudo que vem do outro. É assim que a gente vai aprender no país inteiro. É assim que a gente vai aprender. É assim que vem os exemplos. É você sentar. Eu, por exemplo, não sou muito de tomar café. Mas se ali é o café, eu sento e tomo café. Eu tomo um golinho, aí peço uma água, mas jamais eu vou recusar. Jamais eu vou dizer, não, olha, eu não gosto do café. Olha, eu não, nada. A única coisa que eu não experimento quando eu estou em trabalho é algo alcoólico. Fora do trabalho, aí eu adoro, né? Porque aí, nossa, eu inclusive falo, ó, depois da palestra, vamos sentar para tomar um café, vamos tomar um suco, vamos conversar, quero entender mais, assim, como que vocês costumam trabalhar aqui, como é que começou, como é que o senhor veio parar no turismo, as pessoas adoram isso, e a gente só aprende. Tem outras técnicas? Sim, gente, tem várias técnicas. Inclusive, uma delas, por incrível que pareça, quando eu consigo conversar com essas pessoas, eu pego, inclusive, contato. Poxa, saí do lugar, pronto, já esqueci, nunca mais vou falar. Eu ligo. Tudo bom? Lembra que eu tive aí, que a gente sentou? Como é que o senhor tá, Ana? Muitos falam, Ana, eu não consegui voltar mais, ninguém quer me escutar, não. Aí eu falo, mas como assim? Não, o senhor volta lá, sim, o senhor disse que participou aquela vez, que é importante. Ah, Ana, você conversa com fulano, ciclano, conversa, vamos chamar para uma reunião para a gente conversar? Aí é que eu falo que a gente não tem sábado, domingo, feriado, não tem, porque a gente tem que aproveitar esses momentos para dar atenção para aquelas pessoas que a gente conseguiu trazer para trabalhar. Elas não podem ser esquecidas. Ah, apliquei um projeto lá, vou inventar o nome, tá? Lá em Santa Luzia do Itanhaém. Pronto, fui embora, esqueço Santa Luzia da vida. Não. Ah, não, vou esquecer, porque ninguém me pagou mais para voltar. Não, faça isso não, porque você vai sempre ter retorno em qualquer lugar que você passe. Você vai sempre ser, vão sempre te querer, na realidade, em qualquer lugar que você passe ali, tá? Então, é uma técnica que eu uso, além dessas aqui que eu coloquei para vocês. Eu gosto de fazer roda de conversas, eu gosto em paralelos, eu gosto de sentar nos lugares, ouvir as pessoas. Às vezes eu gravo, quem me acompanha sabe que eu gravo as pessoas falando, apresentando, ou falando, se apresentando por si só, né? Eu gosto de mostrar isso, eu gosto de trazer elas para o protagonismo. Não somos nós que somos protagonistas.
Quando nós vamos lá para aplicar um trabalho, quando nós vamos lá para fazer existir algo, quando nós vamos lá para levar alguma mensagem, nós não somos protagonistas. Protagonistas é quem está lá, esperando para a gente, esperando para nos receber. Então, busque sempre organizar encontros com propósitos, isso não ficar aquela coisa vazia. Eu gosto muito, assim, de o que eu aplico e o que eu trago de volta. Em todos os projetos que eu escrevo, eu gosto de ter resposta. Na sensibilização e mobilização, eu tenho mais de, sei lá, eu nem sei, acho que já passou de 5.000 contatos que eu tenho no meu celular. Por quê? Porque eu vou, aplico essas técnicas, depois dou meu contato, pego o contato, seja do senhorzinho, para vocês terem uma ideia, eu tenho um casal de idosos que eu acompanho de Capitólio, que me ofereceram uma cocada desse casal. Gente, o trem mais gostoso, não tinha comido uma coisa dessa. Daí, identifiquei quem eram esses casais, ou quem era a senhora, né, que tinha feito. E aí, achei o telefone dela, fiz uma call, assim, conversando com ela. Aí, o senhor já entrou, foi me contar toda a história dele, que ele chegou para trabalhar numa hidrelétrica, que ele, né, e que hoje eles amam fazer cocada juntos, então, me mostraram o espaço da cocada, tudo e tal. Eles até falaram, Ana, a gente nem precisa, assim, na verdade, de fazer cocada para se sustentar, né? Porque a gente já tem aposentadoriazinha e tal, serve e tal, mas é um amor que a gente tem de contribuir para a nossa comunidade. Então, eles fazem a cocada e, às vezes, eles até doam para as crianças, assim, para os adolescentes e tal, para as famílias, né, venderem a cocada. E pensa numa cocada. E como é que eu ia conhecer toda essa história, de onde veio aquela cocada? Eu precisava ir lá em Capitólio? Não precisou. Eu peguei o contato, quem me deu a cocada, eu perguntei, poxa, me dá o contato de quem é essa senhora que faz, né? E hoje eu tenho contato deles aqui comigo, vira e volta a gente se fala, eu pergunto como é que eles estão, se estão fazendo mais cocadas. Aí eu falo, poxa, é bom a senhora ir lá na reunião do seu município, né? Apresentar cada vez mais, e os filhos levam eles, né, para apresentar como eles participam da produção associada, porque o coco é lá da terra deles, o leite é lá da fazenda deles. Então, assim, são técnicas que a gente traz e que a gente precisa cada vez mais estar preocupados, assim, inclusive, do como nós vamos trabalhar todas essas pessoas, como nós vamos trabalhar essas governanças. Quando eu falo em organizar encontros com propósitos, poxa, se eu vou em tal lugar aplicar uma palestra, eu tenho que sair de lá com alguma resposta, certo? Se eu vou em tal lugar aplicar um serviço, eu tenho que sair de lá com alguma entrega. Eu não quero ir só falar lá. Eu preciso voltar com algo de entrega. Qual é o meu propósito ir lá? É ter mais pessoas conhecendo sobre o turismo, é ter pessoas na governança, é ter pessoas sendo vistas, promovidas, valorizadas, é ter pessoas ajudando na gestão, é ter pessoas na minha carta de clientes, é ter pessoas que queiram, inclusive, fazer mais cursos, é ter pessoas que querem atuar, empreender. Então, é sempre importante a gente estar voltado para cada vez mais valorizar as pessoas. Se a gente valoriza todas elas, a gente tem resposta positiva. E eu vou falar para vocês que dá até para escrever um livro, sabe? De tantas respostas positivas, graças a Deus, que não só eu, mas eu acompanho vários profissionais aí nas redes sociais e eu vejo as respostas positivas. É impressionante. Um dia me veio um profissional e falou, ô, Ana, como é que você aplaude um profissional que é seu amigo e está crescendo no turismo? Gente, que pergunta, sabe? O meu propósito é esse mesmo. Quanto mais pessoas crescendo no turismo, para mim é melhor. A atividade se consolida em todo o nosso país. Eu fico muito feliz, gente, eu não tenho inveja disso, não.
Eu, inclusive, participo do crescimento delas, que para mim é extremamente importante. Então, assim, se aquela pessoa está lá escondidinha, ela tem que vir a ser mostrado. Se ela está crescendo profissionalmente, é sinal de que a plantinha que a gente semeou e plantou se desenvolveu, não é assim? Então, cada vez mais, pense nessas questões de como trabalhar as pessoas. E uma outra coisa que eu gosto muito de criar, assim, sabe quando eu cresci vendo naquelas lojas, né, que quando tem a pessoa que vende mais, não aparece lá, destaque do mês. Não tem essa coisa assim? Eu cresci com isso e cresci aprendendo de que a gente tem que sempre dar um destaque, porque além disso ela vai querer mais, vai querer mais, vai querer mais, ela não vai parar. Então, esse painel de protagonistas locais eu acho extremamente importante. Se você foi lá, aplicou um trabalho, na sua volta, né? Por que não mostrar? Ah, Ana, você foi só dar uma palestra. Como é que você criou o painel de protagonistas? Eu gravo. Eu gravo a pessoa, eu posto, eu marco tudo, marco até gente que eu nem conheço, eu divulgo ela. Além de eu fico em contato, eu tento buscar, de alguma forma, incentivar que ela continue crescendo. Eu tento fazer contato com empresas, enfim. Ah, Ana, mas o que você tem a ver com isso? É uma forma de ajudar. Eu quero sempre que elas sejam as protagonistas. E nos destinos não tem outra forma. Se a gente não trabalhar dessa forma, e para os clientes também, se a gente não colocar eles como protagonistas de tudo que a gente quer ofertar e tudo que a gente quer receber deles, eles podem sumir da vida da gente. Não, a intenção é que ele fique cada vez mais com a gente. Eu gosto muito dessas duas frasezinhas, assim, sabe? É muito simples, a Ana está falando bobeira, mas quando a gente começa a trabalhar as pessoas numa governança, a gente começa a compreender até frases que muitas vezes seja importante a gente falar. Chega em qualquer lugar, seja para atrair um cliente, a gente precisa cada vez mais deixar claro que ela já faz parte, que ela nem sabe disso, mas que ela já faz parte. E que sem o trabalho dela, na verdade, o meu não anda, e o de ninguém vai andar. Porque se a gente trabalha para o turismo, a gente precisa de quem? Delas. São duas frases que eu acho muito importantes, e é claro, além de dizer que elas são extremamente especiais para o nosso trabalho, para a nossa caminhada. Aqui é mais uma coisa muito assim de como eu gosto de atuar, né? Buscar estar de cada vez mais falando de forma clara, de forma objetiva, sem muito rodeio, com mais ilustrações, sabe? A gente consegue cada vez mais alcançar mais pessoas quando a gente atua como nós somos, como a gente atua levando a mensagem de uma forma clara. Eu tenho trabalhado em algumas palestras uma coisa muito interessante que eu quis me modificar. Aquela coisa de eu ir lá para frente, falar, falar, falar e olhar para um tá dormindo, o outro não. Eu começo a fazer as pessoas levantarem, dar as mãos, eu começo as pessoas a sentar em rodas, a conversar, às vezes ouvir uma música, refletir. Enquanto elas refletem, eu vou fazendo perguntas. Nenhuma palestra mais eu quero aplicar com slide lá na frente, falando, 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 e as pessoas sentadas me ouvindo. Não, não quero mais, né? Eu prefiro aplicar de forma que eu faça o material para elas terem o material com elas depois da entrega, né, da missão, mas eu quero envolver elas, sabe? Envolvendo elas, elas falam, poxa vida, eu faço parte da política do país. Sim, você faz parte. Envolvendo elas, elas conseguem, poxa vida, eu não estou na governança, eu preciso estar. Sim, você precisa estar. Então, como isso? Com explicações claras, sendo didáticos, envolvendo essas pessoas, é assim que eu gosto de trabalhar.
Eu gosto muito de dinâmicas interativas. Aqui é um pouquinho, né, da forma que eu gosto de trabalhar essa sensibilização e mobilização. Eu gosto muito de levar essas 3 perguntinhas aí para toda a população do nosso país, seja para clientes, seja para estudantes, seja para gestores, seja para guias, sabe? Eu gosto muito de levar, porque é a forma que a gente tem que trabalhar. O que eu tenho o que eu tenho hoje para entregar para o turismo? Será que eu preciso mudar alguma coisa? Opa, Ana, você está dizendo que eu não tenho que ter vergonha, inclusive, de falar e gravar no vídeo. Não, não tem que ter vergonha. Por onde que eu tenho que começar? Por você mesmo, sendo você mesmo. Se tiver que mudar algo, você vai se preocupar mais adiante. Não precisa querer mudar hoje para poder falar a sua história, contar quem você é. Não precisa. Opa, Ana, eu quero manter sempre assim, do jeito ótimo. O importante é você conseguir dar um passo a mais. Esse é importante. Mesmo que você queira manter. Se um dia você quiser mudar, você muda. Assim eu falo para todos os membros Connection, assim eu falo para todos os amigos de turismo, profissionais que atuam, né? Eu falo que a gente tem que cada vez mais estar buscando nos reinventar e mudar e adaptar para viver como essas pessoas vivem, para falar como essas pessoas falam, para que elas entendam a nossa mensagem. Mas isso tem que partir de cada um. Se você quiser manter a sua forma e está tendo resposta, ok. Mas para a gente que trabalha no turismo, essa palavra de inovação, criatividade, está o tempo todo, né? O tempo todo, o tempo todo. As pessoas até confundem quando falam assim, oh, Ana, turismo é competitividade. Pessoal, competitividade não é disputar, tá? Não é disputar. Mas a competitividade no mercado de trabalho, ela vem com a sua criatividade, né? Vem com algo diferente que você possa atribuir no seu processo. Seja de ofertar para o cliente, seja de trazer pessoas para você, seja de como você levar a sua mensagem. Então, dinâmicas interativas são extremamente importantes e todas as dinâmicas que eu aplico, eu gosto de fazer essas perguntinhas aí. E aí todo mundo fala, não, Ana, é bobagem, eu já sei o que eu aplico, já aplico a mesma coisa. Não, não é bobagem, não. Porque nenhum lugar é igual ao outro. Não adianta. Não adianta me dizer que eu vou em 10 municípios de um estado e são todos iguais. Não é. Não adianta me dizer que, olha, você pode rodar o país todo, Ana, mas todo estado é igual. Não é. Nenhum destino não é igual. Nenhuma comunidade não é igual no quesito da sua vivência, no quesito da sua cultura local. Agora, a gente tem que se tratar e chegar de igual para igual, sim, porque a gente tem que estar ali se sentindo igual a eles. Então, uma escutativa é importante, uma apresentação leve, sem muitas palavras, sem muitas. Isso cansa as pessoas, elas acabam não conseguindo, né, captar. Inclusive, eu tenho feito assim: eu monto um briefing do que eu quero deixar de conteúdo, de informação, para deixar, do que eu quero deixar por onde eu passo, mas a minha apresentação tem que ser bem leve, para elas se verem dentro delas. Buscar, com isso, quando a gente tem essas pessoas se sentindo parte do processo, valorizadas, a gente consegue fazer um trabalho muito bom. Inclusive, eu coloquei aí mapeamento coletivo. Hoje, depois de anos de estudo, de trabalho, de vivência, né, nos locais, eu confesso que se eu passar, vamos colocar 5 dias num local, eu consigo fazer um mapeamento e montar um plano. Por quê? Porque não tem coisa mais verdadeira do que você ouvir quem está lá, de você conhecer o que está lá, de vivenciar o que está lá. Não é aplicando o questionário para essas pessoas responderem. Não, não, não. É você indo lá. Então, dentro dessas técnicas que eu coloquei de sensibilizar e mobilizar essas pessoas,
Em rodas de conversa, a gente consegue fazer um mapeamento coletivo, deixando essas pessoas colocarem como se fosse uma tempestade de ideias. E aí você vai trabalhar aquilo, qual que vai te servir para o propósito da tua ação naquele local. Ouvindo vários depoimentos, ou seja, buscando de fato ter algo de forma coletiva. Eu tenho certeza que nesse processo, aplicando um pouquinho disso daí que eu coloquei, vocês vão ter cada vez mais sucesso, de verdade. Lembre-se que se preocupe sempre com a maneira de falar, é a qual eu me preocupo muito. Eu tenho, por mais que eu nem sei quantas palestras eu já fiz, assim, de verdade, teve uma época que eu estava até contando, estava 378, depois eu já me perdi. Mas cada uma, para mim, eu me preocupo sim com a maneira de eu falar. Não é falar bonito, com palavras difíceis. É falar de forma que todos entendam a mensagem que nós pretendemos transmitir, como eu vim colocando aí desde o início. Não é sobre saber mais, é sobre saber junto. Porque quem vive o território tem a resposta que nenhum manual ensina. Saiu até um errinho aí, mas eu quis dizer isso. Não tem textos que vai te ajudar a desenvolver ou ter técnicas de sensibilizar e mobilizar ou de ouvir essas pessoas. Não existe nada escrito que vai fazer com que o seu trabalho seja transformador, que você tenha mais pessoas. Então, por isso, sabe, pessoal, que eu venho me preocupando cada vez mais com essa forma de como nós vamos falar com as pessoas, como nós vamos levar as mensagens, como que nós vamos trabalhar essas pessoas, como que nós vamos valorizar todas elas, como que nós vamos chegar com o nosso trabalho, elas entenderem, quererem caminhar juntos. A gente tem muito mais técnicas que a gente poderia estar falando, né? Mais e mais e mais. Eu sei que foi às vezes um ponto de um momento em que as pessoas estão, mas por que a Ana quer entrar nessa questão de como sensibilizar, como mobilizar? Poxa, turismo sem isso, para mim, não é turismo em nenhum lugar, né? Seja independente do campo de atuação que a gente desenvolve. E foi por isso que eu trouxe essa mensagem. Hoje, a partir desse momento, aí eu já começo a entrar, a partir dos próximos momentos, eu vou entrar um pouco mais a fundo em técnicas de gestão, de planos e planejamentos, que é o que eu gosto muito. Depois eu vou entrar em projetos, depois eu vou entrar em métodos de atração e captação de recursos, pensando na linha estratégica de todas as governanças, de todos os gestores, de todos os empresários, de todos os guias, de todos os operadores, porque é isso, assim, no Connection, pessoal, para a gente, todo mundo é importante. Não tem um melhor, não tem um mais favorecido, não tem aquele que é diferente, não tem. Para nós, todos são extremamente importantes. Então, acredito eu que a partir das próximas agendas, edições, a gente vai ter, sim, canais abertos ao público. Eu sinto isso, sabe? Eu sinto que são oportunidades que os membros têm que ter, e também o nosso público, nossos amigos, colegas, que ainda não estão na rede, mas estão em outras redes, que eu valorizo todas elas, inclusive, possam estar conosco. E aí, pessoal, eu encerro aqui agradecendo, mas eu vou, claro, abrir para quem quiser comentar, conversar, porque eu acho extremamente importante também a gente ter essa interação, sabe? Cada vez mais que eu escuto, cada vez mais eu aprendo, cada vez mais eu vou tentando desenvolver técnicas ou métodos, ou como eu consigo chegar nos lugares e ter mais pessoas com a gente, né, junto.
Eu, inclusive, assim, depois, quem quiser essa apresentação, eu passo, sim, com todo o carinho do mundo, né? Quem quiser depois pode me chamar, ou pode mandar e-mail para o próprio Connection, que eu passo, sim. E agora eu quero ouvir vocês, né? Se vocês têm também algo para contribuir, né? Que é no destino de vocês. João? Bem, Ana, eu quero agradecer pela sua fala. Nós da Pratica que a gente já está alinhado com esse seu pensamento há bastante tempo e cada vez a gente tem que inovar nossa forma de atuação nos territórios, né? Seja ele para um cliente, para um gestor público, para um empresário ou para uma comunidade. E já faz alguns anos, mais de uma década, que a gente usa um termo chamado alquimia social. Nós queremos que as pessoas sejam protagonistas e, com isso, contribuam com a transformação do seu território e das suas vidas. E essa fala com você, você acabou de fazer, vem de encontro que a gente faz. Então, obrigado e cada vez mais orgulho de ser Connection aí, que a gente está muito alinhado em relação à nossa forma de trabalho, acho que no dia a dia. E, como você falou, é uma forma constante da gente se adaptar à localidade que a gente vai, todo dia, toda hora. E uma coisa que a gente faz muito, e o pessoal fala assim, pô, João, vocês têm muita paciência, mas eles falam que a gente tem muita paciência porque a gente tem uma metodologia de repetição, até a gente conseguir devagarzinho sensibilizar e trazer, arrebanhar essa pessoa para o nosso lado, mas que ela se torne multiplicadora, dona do seu negócio e principalmente da sua cultura, da sua maneira de fazer, tem o seu protagonismo realmente. Obrigado. E que a gente nunca esqueça deles, né? Alessandra? Olá, pessoal. Estou voltando para casa agora. Eita! Tô em viagem. Muito boa a sua fala, Ana. É o que a gente sempre faz, né? Chegar no território, conhecer antes, né? Para poder discutir, né? De igual para igual e sentir as dores, né? Daquele território, poder contribuir. E a questão da governança, sem governança não existe turismo, e governança, como eu sempre digo nas minhas palestras, é confiança. As pessoas só vão te seguir, né? Atender o que você está apontando ali que seria melhor para elas, se elas se tirem confiança em você. Se não tiver confiança, elas não vão te seguir, não adianta, né? Então, parabéns, o Connection está aí bombando e dando exemplos maravilhosos em todos os territórios do Brasil, né? Obrigada, um beijo para todos. Cuidado aí dirigindo, hein? Não é? Beijo. Um beijo. Pessoal, podem falar, viu? Porque assim, às vezes eu paro assim em alguns momentos e eu fico preocupada com isso, sabe? Preocupada se as pessoas estão também preocupadas de como levar as mensagens, né? Andréa Siqueira. Oi, gente, bom dia. Até que enfim eu consegui entrar, participar hoje. Peço desculpas, nas outras noites não deu, porque as atividades estão meio intensas aqui, mas tudo que você falou, Ana, é bem pertinente, porque a gente tem que também estar olhando as posturas, né, as nossas posturas no dia a dia. Às vezes a gente faz, né, no calor das emoções, situações, as coisas vão acontecendo, mas também hoje, assim, nos permite a gente fazer uma autoavaliação enquanto profissionais. Será que realmente, no território que eu estou trabalhando, que eu estou chegando, ou que eu pretendo iniciar uma atividade, as pessoas estão compreendendo, vão ser sensibilizadas? Eu também não posso chegar logo causando e impactando algo que não me pertence, né? Algo que eu vou fazer parte ainda e que as pessoas precisam entender como é que a gente vai conduzir o processo, né? Essa simetria do processo, ela é muito interessante, também faz com que a gente faça essa constante autoavaliação. Eu estou numa cidade que ela é eminentemente agrícola, ela tem a pujança do turismo, mas o turismo, por várias tentativas que começou, frustrou, muda prefeito, sai prefeito, troca, continua, volta o outro prefeito, e aí sempre fala, vem o discurso do turismo. O turismo gera expectativa, gera muito,
né? O pessoal começou um trabalho com o Sebrae, aí por conta de 4 anos parado, eu estou tentando retomar juntamente com o Cidade Empreendedora, e tem outros aspectos que já tinham sido começados, né? Estavam indo, estava começando, aí prefeito troca de secretário, um secretário não continua, aí entra outro secretário, começa a... Então, essa credibilidade, vocês falaram muito em credibilidade. Aí, quando vem um novo, por exemplo, eu acho que sou na área, inclusive, vou até pesquisar mesmo, se eu estou sendo a primeira turismóloga, se já tiveram outras. E aí eu cheguei, todo mundo me abraçou, e agora? Né? Os passos. Como eu vou fazer essa reconstrução, essa recondução? Gera uma nova expectativa. É verdade. E temos que ter cuidado, né? Temos que ter critérios. A gente tem que também saber como é que a gente vai, juntamente com a população local, com a cultura local, fazer essa credibilidade, fazer essa nova semeadura, para as coisas darem certo. É verdade. E você falou uma coisa muito certa, assim, também, que a gente está o tempo todo, olha, mas a cada 4 anos muda tudo, nananã. É isso, pessoal. Por isso que essas técnicas de sensibilizar e mobilizar são importantes, porque é do nosso dia a dia, né? A gente tem que estar o tempo todo, como você falou, mudou tudo, aí você teve que voltar lá, começar do zero, né? Criar uma expectativa enorme com o mapa, né? A gente conseguiu, eu com a Elisiane, conseguimos reconduzir a cidade, voltamos para o mapa, mas foi uma construção que ela, e assim, não dependia só, né, da IGR, como também dessa nova retomada do conselho, criou algumas celeumas entre alguns participantes. Aí agora a gente está numa fase, assim, né, que a gente tem que apaixonar todo o processo, ter cuidado, né, porque aí entra alguns, porque era situação, outros eram oposição. Gente, agora está todo mundo igual, não tem mais, a política passou, o processo político terminou em outubro, no dia seguinte. Então, agora a gente vai unir forças, né, e, assim, eu espero que nessa nova retomada a gente realmente possa, é claro que eu encontro na dinâmica, até mesmo porque é uma secretaria que os processos, eles eram mais por cargos políticos, né? E agora eu estou tentando fazer com que eles entendam o que é realmente o turismo, o que é uma secretaria de turismo, com a dinâmica dela. Agora vai vir a questão do PPA, da LDO, entendeu? A gente pegou sem nada, nem uma caneta podia comprar, né? Aí agora já está dizendo o que é que tem que fazer, então, toda aquela historinha toda. E, assim, para mim, vai ser uma grande conquista, por quê? Porque eu desafiei mesmo, né, enquanto profissional, participar do salão. Eles não sabiam nem o que era o salão. Se sabiam, nunca tinham ido. E aí eu ousei também, que eu participei do edital do Mercadão. Poxa, eu vejo assim, o mais importante de tudo, sabe, Andréa? Primeiro, assim, a gente vai vivenciar isso eternamente, né? Porque o nosso país vive isso, mas eu vejo que a gente avançou muito hoje. Sim. E, para mim, a maneira de como a gente falar, de como tratar as pessoas, para mim, hoje é o principal de tudo, sabe? É o principal mesmo. Ontem eu me emocionei muito, porque eu sou muito emotiva, né? Eu fiz tudo para participar, e aí eu tinha que gravar os 2 vídeos de 2 senhorinhas lá do assentamento, que eu vou levá-las para o salão para expor no Mercadão. Uhum. E eu vou mostrar que a cidade, ela, além de agricultura, ela também tem turismo. E naquele vídeo, assim, pela questão dessa fala delas, elas vão mostrar o lugar que elas escolheram para viver, escolheram para produzir, escolheram para criar toda a situação econômica de suas famílias de uma forma tão espontânea e tão natural, do jeito delas. Eu não criei discurso, não criei falo, mostre a cidade, como é que vocês vivem essa cidade, o que é que vocês vão. Então, esse protagonismo também, a partir do momento que a gente dá esse olhar, essa oportunidade para essas pessoas, elas também têm a maneira delas
fazer o nosso turismo, eu digo assim, o nosso, né? Da forma natural que realmente o turismo é, fluir delas. Isso. Eu fiquei muito, assim, eu achei aquele momento muito importante, e agora você está falando isso, né? O rapaz do táxi, né, o que foi lhe pegar a senhorinha que está na calçada, são eles. É verdade. Não são outros, não. Você Não, falou tudo, assim. Te agradeço demais. E, André, a gente vai se obrigada, encontrar lá. com certeza. Eu Obrigada, vou gente, pela passar agora, oportunidade. eu vou passar na sequência para a Cris, para a Emily e também para Nativos. E aí, só vou pedir para vocês falarem bem breve, que eu estou vendo o pessoal sair, né? Mas por conta, eu já sei do que é, ó, do horário do almoço, né? Então, Cris, Bom dia, tudo bem? tudo bem, Cris? Uma percepção que eu tenho em alguns municípios que eu chego é que muitas pessoas me falam assim: ai, pois é, mas a gente está há 20 anos ouvindo falar em desenvolver o turismo aqui, e quando a gente acha que as coisas vão acontecer daqui a pouco, se retrocede, se volta na estaca zero e as coisas ficam, parece que patinando, né? E não fluem, como eu falo. E eu sempre digo para o pessoal assim, mas por algum propósito estamos aqui, porque sempre tem alguém que acredita. O processo é difícil, a gente sabe, é uma Verdade, construção no dia a é dia, às verdade. vezes a gente leva anos para conseguir fazer alguma coisa, mas eu sempre falo para as pessoas que a gente não pode ficar contando com o governo que está ali, como vocês falaram, né, naquele momento que acredita que apoia. Eles são os empreendedores, eles têm que fazer a diferença. E independente se é o prefeito A, B, o governador, o vereador, enfim, quem estiver lá, eles têm um negócio que é para Sim, durar, que é para ter resultado, que é para fazer eles ganharem dinheiro. Sempre com cuidado de que são pessoas, de que a gente precisa ter um equilíbrio da vida deles, porque eu, como trabalho com turismo rural, eu sempre digo, gente, vocês recebem as pessoas na casa de vocês, no lugar que vocês vivem. Então, a gente sempre tem que ter essa questão de ter o cuidado com as pessoas, mas como eu sim, sempre falo, a gente não deixar de acreditar e ter pessoas que, de alguma forma ou de outra, mesmo passando anos, vai chegar o momento que vai acontecer. sim, é E eu verdade. sempre falo, né, que eu sou muito grata por ter a oportunidade de estar nesse momento, porque se me chamaram e se de alguma forma eles quiseram fazer esse trabalho, é porque eles têm vontade que aconteça. E aí eu sempre digo, somos um grupo, ninguém larga a mão de ninguém. Se a senhorinha lá não quer receber, mas ela faz o melhor biscoito que tem na região, o vizinho vai vender e a gente vai se ajudar e todo mundo vai ganhar com isso. E eu sempre falo, gente, vamos fazer a diferença. Porque quem está de fora e até então não acreditava, quando ver as coisas acontecer, vão querer estar junto e vamos abrir as portas para Sim. essas E pessoas. no Porque destino não é quanto diferente, mais a não, gente viu? tiver, mais resultado a gente vai ter, mais o lugar vai ficar conhecido. Que nem eu digo, a gente transforma a vida das pessoas e os lugares que elas vivem, né? E eu acho Quando que é eu sobre isso for, mesmo. quando eu entrar nos outros tópicos, né, mais adiante, porque hoje foi mais com essa questão, né, da gente se preocupar mesmo de como a gente vai falar, de como a gente vai ouvir, de como a gente vai integrar, né, de trazer aquela coisa do igual para igual. Mas quando eu entrar na parte da gestão, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nesses, né, nessas pautas que vocês estão colocando, viu? Mas é isso mesmo, Cris, obrigada. Emily? Oi, Ana. Nossa, eu podia ficar muito tempo aqui te ouvindo, né? Porque sempre quando eu te ouço e ouço também outras pessoas aqui do Connection, eu aprendo muito, muito mesmo. E a forma de como a gente trata o próximo, fala, é muito importante, né? Eu que sou um pouco ansiosa, então tenho, às vezes, uns problemas, às vezes, de falar de forma assim, porque eu penso e falo, mas eu tenho que mastigar um pouco, né? Pensar, refletir o que que eu falo. Eu queria só deixar aqui uma frase que acho que tem a ver com o que a gente está falando. Eu tinha marcado aqui, que diz o seguinte, Ana: as pessoas vão esquecer o que você disse, vão esquecer o que você fez, mas nunca vão esquecer como você fez a sentir. Então, assim, o que você falou hoje
É quando a gente vai no território, impacta as vidas, transforma a partir das nossas mensagens e faz com que as pessoas se sintam, né? Se sintam importantes, que se sintam capazes, né? Que foi assim que você me fez sentir lá em 2008, que fez eu também despertar para o turismo. Hoje acredito no turismo, acredito que vou continuar mais e mais no turismo por conta dessas suas falas. Lá em 2008, 2009, sei lá, não lembro mais, vai foi mas é a forma como você faz e as pessoas que trabalham no turismo se sentir, né? E assim, outra coisa, eu vou para São Paulo participar do Salão do Turismo, porque a pedido para acompanhar duas pessoas que nunca viajaram de avião. Nossa, Responsabilidade. Uma disse assim: agradeço a Deus porque eu estou com você. Uma é a única empresa da Paraíba, Delícias da Quixaba, que vai apresentar lá no Mercadão justamente o produto que é de comunidade de líderes de mulheres na zona rural de Picuí. E é a primeira vez que ela vai viajar de avião. E aí quem vai acompanhar ela? Emily, né? E assim, ela ficou feliz demais, sabe? Isso aí é o que a pessoa passa, sabe? A pessoa passa confiança para as pessoas e as pessoas se sentem que ao lado da gente é capaz de seguir em frente, sabe? Outro é Toninho, do lado da Cidade de Pureza, que eu estou também fazendo um trabalho de orientação lá na Cidade de Pureza, cidade das águas cristalinas do Rio Grande do Norte. É como se fosse o Jalapão do Rio Grande do Norte. Então, ele também, é a primeira vez que ele vai viajar de avião. E aí eu também vou fazer essa ajuda também. Então, é como a coisa pessoa... boa. Ana, só para refletir aqui, que vou esquecer o que a gente disse, o que a gente fez, mas nunca vou esquecer como a gente faz as pessoas se sentirem, sabe? É isso que fica aqui como contribuição. Obrigada Eu que agradeço, viu? Então, eu e a Emily também vamos estar na mesma situação, Ana. Por quê? Porque eu vou levar duas senhorinhas de ônibus. De Olha, ônibus, coisa gente. boa. Vou E mandar duas senhorinhas você, que viu? nunca saíram de um assentamento. Que Tem coisa assim, boa. uma história e um protagonismo que vai ser fantástico essa nossa troca. Espero conhecer todos lá, tá? Eu vou passar aqui para nativos, na sequência Marisa Nelson, mas, pessoal, a gente tem que encerrar às 12 horas, tá bom? Oi, gente. Oi, Ana, tudo bem? bem? Meu nome é Thaís, eu faço parte da Nativos Turismo e Cultura, uma operadora de turismo aqui de Colinas do Sul, na Chapada dos Veadeiros. Bem-vinda. Obrigada. Agora que estou entrando aí, né, para esse time maravilhoso que é o Connection, já acompanho vocês desde o início, né? E, bom, eu achei muito boa suas falas, assim, a gente tem um pensamento bem similar de como enxergar o turismo através das pessoas mesmo, né, antes de atrativo, de qualquer coisa. E aqui a gente tem já desde 2018 que a gente tem essa operadora, é a única operadora de turismo da cidade, né? E a gente vem há um tempo já tentando trabalhar essa forma de integrar a região, né? Tanto de pertencimento da própria comunidade, de se ver como parte da Chapada dos Veadeiros, né? E quanto do turista também enxergar a Chapada dos Veadeiros como essa região gigantesca, assim, né? Plural, em que cada município tem sua beleza. Mas o que eu sinto maior dificuldade, até quero partilhar, porque talvez nas próximas você possa vir, Ana, com alguma sugestão, né? É de como sensibilizar as governantes, né, a IGR, as associações e tal, para que a gente integre as cidades, né, e fortalecendo o turismo, porque a gente sabe que aqui na nossa região, hoje a cidade com maior oferta turística é Alto Paraíba, né, de Goiás, e a gente está tendo uma crescente em Cavalcante também, e já viemos aí há um bom tempo nessa luta, caminhando para que haja uma crescente em Colinas também. A gente teve, depois da pandemia, assim, um pouquinho antes da pandemia, a gente teve um crescimento exponencial, assim, de busca do turista, né? E muita construção de novas hospedagens e tudo, mas a gente sente um pouco de dificuldade nessa integração em relação às políticas mesmo, aos programas, os projetos que a IGR e as associações, né, Olha, vêm deixa eu te criando. falar que
Eu vou te Sim. falar que das 356 regiões do país, essa é a que eu mais conheço. É, Já fiz sim. vários trabalhos voluntários, assim, depois a gente pode... Já ajudou muito Colinos, inclusive. Mas, assim, você falou uma coisa certa. Acho que precisa de uma integração e de uma valorização local e regional mesmo. É porque a governança regional, assim, ela não se desenvolveu aí. Ela está estagnada. Mas a gente pode ir num outro momento, conversar, e daí a gente pensar em alguma forma de eu tentar te ajudar e até pensar em como que a gente pode reativar ela para poder fazer alguma Sim. coisa. Segunda-feira eu tenho uma missão para Cavalcante, na segunda, Ai, que legal. né? E eu vou participar de forma Olha, que bom. lá. Mas a gente vai... Depois você me chama que eu vou até te passar para você estar junto dessa missão lá em Cavalcante. Perfeito. Tá bom? Ótimo. Obrigada demais. Perfeito, Ana. Obrigada, viu? Muito bom estar com vocês, gente. Estou aprendendo muito. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você. Marisa? Olá, minha gente, bom dia! Tudo bem aí? Marisa Amiga? e Emily são todas protagonistas aí do Connection, viu? Então, só... Muito obrigada pela oportunidade. Hoje eu pedi para falar porque eu falei que eu estou num momento muito especial. Eu estou agora com uma oficina aqui com um artesanato, ó, uma artesã. Que lindo! Ó, nós estamos confeccionando aqui as panelinhas. Essa aqui é a Beatriz, é a filha da Valquíria. Oi, bem? Que fofura! E nós estamos preparando o material para venda. O projeto que chama Caminho do Barro foi selecionado para o Revelando São Paulo. Nós vamos agora para Presidente Prudente, vamos pegar a estrada, 6 horas de estrada. Nossa! E o oleiro e o caminho, que faz parte também do Caminho do Barro. Então, nós escrevemos os 2 projetos, então isso já estamos aí impactando os bairros da cidade, né, com a questão do artesanato local, que nós temos aí quase quase 100 anos de história de olarias na cidade. Eu não achava que tinha tanta importância isso, e aí eu fui descobrindo várias vertentes de artesanato local. E aí eu comecei a perceber que depois que eu trabalhei dentro de uma Secretaria de Cultura e Turismo, o quanto a população precisa saber dessa força que existe nos editais, na linguagem que a Ana usa, assim, sem ser parte técnica, né, que as pessoas precisam entender essa linguagem. Então, eu acredito muito nisso, que a linguagem que é usada pelo Connection, a gente consegue chegar em todos os bairros, né? Às vezes a pessoa não precisa estar dentro de uma secretaria, dentro de um segmento do governo para entender, mas se ela tiver força de vontade, querer conhecer e estudar, né, o conhecimento transforma. Obrigada Então, demais, viu? Dê um beijo em todas aí pela gente. Um beijo na sua mãezinha também. Obrigada, viu? Muito obrigada. Então, era isso que eu queria compartilhar, que nós estamos caminhando com essa questão do artesanato, e estamos, assim, aprendendo. E muito obrigada, Ana, porque você nos dá a oportunidade e achou Cabreúva no mapa. Um beijo. Seu Nelson? Um beijo. Oi, bom dia a todo mundo. Eu sei que a gente não tem mais tempo, Ana, portanto, só vou te cumprimentar por essa evangelização que você vem fazendo. Quer dizer que foi muito legal essas quase 2 horas, né? Que me deu tempo de varrer toda a casa, passar todo o pano, até passei 2 camisas, olha só. E nem senti, eu fiquei cansado. Sinto falta dos homens nas lives, né, Manuel? O Bruno saiu. Então, mas enfim, Ana, a reflexão que eu deixo para você é muito simples. Você sabe, eu presidi a região turística Tietê Vivo, ali em São Paulo, sede Araçatuba. Começamos com 12, fomos a 27, hoje são, acho que 18 pagantes, né? Começamos quando a região não era formalizada, trouxemos o pessoal para cá, nesse trabalho de mobilização que você começou a nos falar hoje, e agora estou aqui em Sorriso,
na região turística Portal do Agro. São 19 municípios na região, apenas 12 estão participando, mas há uma diferença tão grande que, oportunamente, a gente deve trocar conversas a respeito, porque lá eu tinha 27 municípios, nenhum a mais de 150 quilômetros por estradas muito boas. Então, nossas reuniões eram sempre presenciais, na sede que alugamos em Araçatuba, portanto, tinha identidade, tinha local e tinha possibilidade de integração. Aqui nós temos municípios a quase 800 quilômetros na mesma região. E esse desafio eu estou precisando de ajuda para compreender como tratar isso, para articular, integrar, aproximar as pessoas, manter o interesse, etc., em momento que nem todos os prefeitos, como sempre, estão muito interessados, exceto o meu, que está totalmente interessado. Era meu comentário e cumprimentar você e todo mundo que está aqui na live. Obrigado, viu? Obrigada a você. E depois vamos conversar um pouquinho mais, né, para entender todo esse território. E, pessoal, eu quero muito agradecer. Foi o nosso primeiro momento. Com certeza a gente vai ter outros mais. Primeiro, assim, Ana, né, participando, porque os membros estão tendo oportunidades com outros parceiros, mas a gente vai, de agora em diante, né, trazer novas pautas, assim, na medida do que a gente vai conseguindo atender as agendas do Connection. Então, muito obrigada pela participação de vocês, e fiquem atentos aí à rede Connections, ao Instagram, ao YouTube, fiquem atentos ao site, e se Deus quiser, a gente vai vir com novas pautas aí pela frente, viu? Um beijo e muito obrigada.